Mais uma vez, a primeira. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí. A gente vai dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. O Wilson também vai entrar aí, já já vai pedir a solicitação. Boa noite aí, pessoal. Zé Cândido, Lucas, Letícia, Maria Tereza, Álvaro, que entrou aí agora também. O Wilson tá entrando já. A gente vai dando esse tempinho aí que o pessoal vai entrando. E aí a gente começa a conversar aqui. A ideia é deixar um tempinho aí, uns 10 minutos, acho que talvez um pouquinho mais, para que quem esteja participando aí vá interagindo também. A gente vai tentar discutir vários ramos de negócio que estão sendo impactados aí pela, por essa pandemia, né? Sobretudo essa digitalização, que era um processo que já vinha acontecendo, mas muito lentamente e que foi completamente intensificado agora. O Wilson entrou. O Wilson vai pedir aí agora para compartilhar a tela. Eliana entrou aí. Seja bem-vinda, Eliana. Gisele, Jorge, Leonardo, o pessoal tá entrando aí. Álvaro já colocou aí no marketing digital, tá de boa. É, Álvaro, mas tem diversos outros setores aí que foi um aperreio grande para ter que continuar prestando os serviços praticamente do dia para a noite, por exemplo, as escolas aí, o setor educacional foi. E aí, talvez um caminho sem volta. O Wilson recusou aqui, o Wilson entrou. O Wilson tá aí ainda, Wilson? Deixa eu fazer o convite aqui para ele. Professor Leandro, seja bem-vindo, Leandro. A gente tá dando esse tempinho aí só para o Wilson, acho que tá com uma dificuldadezinha na internet dele. Ele tinha me comentado que lá tinha caído. Não sei se está instável a internet lá. Brigadão, Eliana. Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Tá muito severo. Então, o Wilson tá com uma certa dificuldadezinha. Professor Leandro, seja bem-vindo. Grande Euler, seja bem-vindo, meu amigo. E aí, pessoal, enquanto o Wilson ainda não conseguiu entrar, a ideia da gente é discutir como é que vai ficar, mas na verdade bater um papo. Wilson, eu vou te fazer um convite de novo. Zé Filho aí entrou também, seja bem-vindo, meu amigo, diretamente do Tocantins. Tentar discutir aqui muita coisa bacana, trocar uma ideia com o pessoal aí. É... O Wilson também é advogado, ele trabalha também com empresas nessa área empresarial. E o interessante, assim, do exercício da advocacia, aí o Wilson agora tá online conosco. Grande Wilson, seja bem-vindo, meu amigo. Você tá no Cara, Wi-Fi tudo ou no, bom? no 4G? Cara, eu tive um problema na internet daqui de casa e não voltou ainda. Eu tô no 4G e eu peço desculpa pela inabilidade, pelo atraso de alguns minutos. Tá, tá, Eu tá travando um pouquinho ainda, Wilson. Eu tô usando aqui a minha internet, o 4G. Quando eu boto o Wi-Fi, tô no fica 4G. ruim. Tá no 4G? Pronto, agora Eu deu uma tô no 4G. estabilizadazinha. Então, agora que o Wilson entrar, o pessoal tá entrando aí, já tem 23 pessoas, acho que já dá pra gente começar então, né, Wilson? A gente tem 60 minutos aqui, já tem uns 5 mais ou menos aí, 5 a 8. Depois disso o Instagram vai derrubar a gente. E a ideia eu tava falando pro pessoal aqui, por enquanto que você tava entrando aí, a ideia dessa conversa da gente era entender o que é que está acontecendo e discutir um pouco para onde nós vamos caminhar depois que isso tudo passar. Teve um impacto muito grande de alguns setores, do dia para a noite tiveram que se adaptar a uma prestação de serviço à distância, um serviço digital, para que continuasse
faturando para que continuasse operando, né? E aí a ideia dessa conversa entre a gente, que nós somos dois advogados, e eu estava conversando com o pessoal, termina que a gente é um hub de vários negócios, né? Que tanto eu como você trabalhamos com empresas, termina que a gente conversa com uma pessoa da área de educação, depois termina conversando com uma pessoa da área da gastronomia, com uma pessoa da construção civil. A gente consegue construir uma visão, obviamente que não tão aprofundada, mas uma visão um pouco panorâmica sobre isso que a gente está passando, né? Então, se apresenta aí para o pessoal, Wilson, você, o que é que você faz, o que é que você trabalha. Você está fazendo doutorado agora também, né? Não, primeiro, fazer o registro, eu acho que é desnecessário, mas vocês já devem ter percebido, essa é a primeira vez que eu falo numa live no Instagram. Foi uma coisa, eu estava perdido, eu estava procurando onde ia ser essa live. Tive que consultar alguns amigos para entender, mas funcionou bem. Apesar que Torben tentou alinhar comigo hoje o dia todo, eu não consegui por conta de outros compromissos profissionais. Evidentemente, eu sou um curioso sobre o que está acontecendo também, e apesar de no doutorado, hoje eu estava fazendo um doutorado à distância, por sorte, eu acabei sendo um pouco disso beneficiado pelo Covid. Esse efeito Covid significa para o mercado, né? Entrar nesse novo mundo digital quase em tempo real, sob pena de ser excluído ou ter sua participação no setor econômico específico reduzido. Antes desse momento histórico, ainda se discutia sobre um momento mais adequado para o aumento das atividades de e-commerce em uma companhia, se os setores de serviços como o jurídico, que é o meu e do Torben, seriam alcançados por essa digitalização, ou quando ocorreria uma mudança de hábitos mais acelerada por parte dos consumidores. Ô Wilson, você falando aí, você até me despertou uma curiosidade. Você falou em dois temas interessantes. O primeiro é o setor educacional, que a gente pode até abordar um pouco mais à frente, mas você, na qualidade também de conselheiro federal da OAB, que para quem está nos ouvindo aí, e para a gente explicar um pouco mais do que é o sistema OAB, ele se parece um pouco com o Congresso Nacional, né? Que é um órgão que funciona em Brasília, tem representantes de cada estado, e agora, nesse momento de pandemia, a OAB também, enquanto sistema representativo dos advogados, teve que se adequar a isso, né, Wilson? Porque vocês não estão podendo se encontrar presencialmente, né? Como é que está funcionando isso lá? Está dando certo essa migração que estão fazendo também no sistema político da OAB e do Congresso Nacional? Não, assim, pelo menos para a minha realidade, você pediu para me apresentar, eu não fiz isso, mas eu não estou conselheiro federal, fui eleito no último mandato, sou suplente do Conselho Federal, sou suplente que muito me orgulho, do presidente Aldão Bezerra, do eterno presidente Aldão Bezerra. No momento, por causa do doutorado, que tem me tomado um tempo absurdo, eu não estou comparecendo às reuniões, mas me é facultado, diante desse cenário novo, através de videoconferência, de participar ativamente das discussões do Conselho Federal. O Conselho Federal rapidamente se adequou às necessidades de... Na verdade, a TI do Conselho Federal se adequou às necessidades do Conselho e conseguiu rapidamente gerar esse benefício. Por incrível que pareça, Torben, do encontro de todos os membros do Conselho Federal numa plataforma digital, virtual. Por incrível que pareça, a produtividade aumentou. E o tempo de reunião também. Essa semana próxima, as reuniões da segunda Câmara, que eu faço parte, vão acontecer ao longo da semana. Antes, a gente tentava concentrar tudo segunda e terça para fazer uma melhor economia dos recursos e debater mais tempo, mas era muito desgastante, existia uma limitação de tempo. Hoje, houve uma divisão durante uma semana. Antigamente era 2 dias presenciais, hoje nós estamos trabalhando em uma semana, por divisão de competências das câmaras, onde vários conselheiros podem acompanhar os debates com mais qualidade, porque quando você concentra em 2 dias, você tinha muito choque de horário. Hoje, se eu quiser, eu posso acompanhar todos os debates, todas as decisões tomadas pelo Conselho Federal à distância, com muito menos desgaste para mim.
Como eu já Wilson, viajo muito, eu acabo advogando em todos os estados, e como eu viajo muito, não para todos, mas para alguns que eu escolhi estar presente, para uma divisão lá com os meus sócios, uma viagem a menos já me ajuda. com Porém, certeza. eu acho que eu estou pagando pelas minhas reclamações. Chegava em determinado momento, depois de acho que 17 anos de profissão, eu tenho já Tá 17 pesando anos ali, né? trabalhando. Hã? Pesando, eu acho que eu estou pagando pelas minhas reclamações. Nada, Pensando que assim, conversa. não aguento mais viajar, não quero mais viajar e agora eu estou morrendo de saudade. Estou trancado em casa, sozinho Wilson, e e na tua leitura, você acha que isso é um caminho sem volta? Ou você acha que vai, quando isso tudo passar, você acha que essas reuniões presenciais elas vão continuar acontecendo? Ou vai haver um mix disso? Porque o que é que a gente percebe, por exemplo, além do desgaste físico que vocês. E a gente fala até a nível. Essa realidade se repete a nível do Congresso Nacional, né? Os deputados e senadores também estão fazendo votações eletrônicas. Aqui a Câmara Municipal de João Pessoa também está fazendo isso. O Conselho Estadual da OAB também está fazendo isso. Então, você acha que essa realidade de votação, de reuniões à distância, você acha que ela vai continuar quando normalizar? Ou você acha que as pessoas vão voltar a se encontrar? Como você falou aí, por exemplo, a quantidade de tempo que tu tá ganhando em não ter que ir a Brasília, não ter que pegar um voo, se não ter que ir para deslocar, Fortaleza para aula de doutorado. não ter que ir a Fortaleza para assistir uma aula de doutorado. Aí, Pedro Cunha Lima agora entrou, é uma realidade que Pedro, deputado federal, também está vivendo essa realidade de votações à distância, né? Então, na tua opinião, e na opinião de quem tá nos ouvindo aí, você acha que essa é uma realidade que veio para ficar, ou quando passar a gente vai voltar a ser como era antes, ou vai haver um mix entre reuniões presenciais e reuniões à distância? Torben, o mundo já mudou, né? O mundo já mudou. Alguns serviços e algumas características, por exemplo, quem nunca comprou no comércio eletrônico passa a se fazer valer disso e se faz valer desse comércio eletrônico não só para produtos de maior valor agregado, mas produtos que se compram semanalmente, mensalmente, por exemplo, café, sabonete, o papel higiênico. Você teve um aumento no varejo para supermercados nas compras pela internet de 225%. Por exemplo, tirando a Páscoa, quando tu foi comprar o ovo da Maitê, tu deu um ovo para a Maitê, né? Com certeza. Ela está Pronto, você aí comprou onde? assistindo. Você comprou onde? Comprei, eu valorizei o comércio local. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Foi o pior ano de venda de ovo de Páscoa no Brasil. Foi menos 38% para o mercado em si, mas houve um acréscimo de vendas online de 330%. Então, as pessoas que nunca compraram, aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a compras pela internet, começaram a comprar por uma necessidade imposta. Esses meses de distanciamento social que se observa no Brasil e no mundo é a antecipação dos prognósticos de todos os especialistas Que já diziam, a né? respeito das transformações proporcionadas pela tecnologia, em diferentes tipos de Isso. negócio. Varejo mudou, comércio eletrônico mudou, aplicativos de entrega ficaram mais necessários, logística mudou, saúde mudou, educação mudou, serviços jurídicos mudou, segurança cibernética mudou. E hoje não há mais espaço para dúvida. Com Não há mais espaço certeza. para dúvida. Se Você vai tocou. voltar, eu creio que alguns setores não vão voltar. Estão quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, eu mesmo, eu já avisei as pessoas no meu escritório, já antecipei isso para eles, a gente não volta antes de vacina. Ah, mas quando é que vai ter vacina? Pode ter vacina. O STF fez um posicionamento, Torbi, que os funcionários só vão voltar os servidores só vão voltar em janeiro de 2021. Eu vi isso daí. Eu vi isso daí. Ó, inclusive E o a gente, nesse pessoal, momento, tem que preocupar com vida mesmo, saúde. Juliana Coutinho colocou aqui, boa noite, e acho que as reuniões virtuais vieram para ficar. As pessoas estão vendo que funciona e as presenciais serão exceção, assim espero. Realmente otimiza muito tempo. Teve também Rômulo colocou aí um comentário muito bacana, que o judiciário precisa se instrumentalizar
para possibilitar que todas as audiências possam ser feitas de forma virtual. E, Wilson, você tocou num ponto muito interessante aí com relação ao crescimento. Realmente, o pessoal, os estudiosos, já apontavam essa tendência de digitalização dos mercados. E tem uma questão muito interessante, particularmente aqui no Brasil, eu estava lendo sobre isso na semana passada, o brasileiro, ele consome 50% a mais de internet do que o americano. A gente chega a ficar praticamente 9 horas diárias na internet. E, muito embora a gente passe muito tempo na internet, a gente não tinha o costume de comprar muita coisa na internet. E as empresas, consequentemente, não investiam muito em internet. Tem um dado que essa mesma reportagem falou, que de 100% do orçamento direcionado à publicidade e à marketing das empresas, somente 25% era direcionado ao marketing digital. Enquanto que lá nos Estados Unidos já é o inverso. 75% da carteira das empresas era para o marketing digital. Então, essa tendência que estava acontecendo a passos curtos, a uma resistência muito grande, e você, como advogado de grandes empresas, pode testemunhar isso daí, o pessoal tinha resistência de migrar assim, a operação para o digital. E agora, do dia para a noite, quem não foi para o digital praticamente ficou sem vender, né? Ficou sem... Assim, já é um cenário muito difícil, que já vai se converter numa crise econômica, uma crise sanitária vai se converter numa crise econômica. E assim, o e-commerce, ele já tinha chegado, né? A gente estava um pouco atrasado e que agora foi forçado a entrar. Quando você fala de varejo, Torbi, as compras realizadas pela internet, elas aumentaram em 32%, mais ou menos, no primeiro trimestre de 2019, do que o primeiro trimestre de 2019. Comparando mês a mês, janeiro, fevereiro e março, antes mesmo do Covid, eles aumentou 32%. Então, há uma mudança de cenário. Essa ferramenta que a gente está se comunicando aqui, que muita gente chama de smartphone, eu brinco que é um hardware de consumo de informação, ela tem feito uma mudança violenta. Eu vi recentemente uma pesquisa de mercado identificou que no Google a busca por entrega perto de mim cresceu 200% durante o período da pandemia. E o setor de varejo foi um dos mais atingidos. Quem não vende alimento está passando por uma situação de... Ou ele se coloca numa posição de transformação, aí você vai ter a necessidade de se reinventar, e eu gosto muito de falar esse negócio, antes de acabar com o meu negócio, antes de alguém acabar com o meu negócio, eu vou acabar. Você tem uma necessidade de se reinventar dentro de uma realidade, de uma pandemia, algo que digna de uma ficção. Nós estamos vendo um momento único, ninguém nessa geração nunca passou por nada desse tipo, e eu vejo que há um crescimento não vê as entregas. O Uber Eats aumentou a quantidade de restaurantes, a quantidade de entregas, a quantidade de clientes atendidos. O iFood está batendo recorde de venda. Então, a gente vê que há, dentro da crise, uma oportunidade de crescimento. Evidentemente, é muito diferente você fazer algo planejado, e quando você faz planejado, você pensa em indicadores de desempenho, faz cálculos de capital de giro necessário para aquela atividade, vê o capacity de atendimento. Tanto é que na semana passada teve um problema em alguns restaurantes que não conseguiram dar tratamento à demanda no Dia das Mães. Então tem uma série de considerações que com o tempo você planeja e executa esse planejamento com calma. Nessa situação, se adaptar à realidade foi uma necessidade imediata. Não existia meio termo. Ou você se adaptava, ou você fazia, ou você simplesmente seria expurgado do mercado. E muita gente precisou se mexer muito rápido. E eu até brinquei numa época no meu Instagram dizendo que o Covid é uma bola de demolição, e tinha uma mesa dizendo, esse negócio, revolução digital, essa necessidade de eu me adequar às necessidades de atendimento do meu público através de mídias sociais, através de aplicativos, através da internet, não vai ser necessário tão cedo. Nós, advogados, temos uma resistência muito grande a isso. Não se resiste à tecnologia. Sérgio, ou você Sérgio se Almeida, adapta...
Sérgio Almeida, nosso amigo, está participando aqui. Ele, inclusive, deixou um comentário. A OAB também precisa estar preparada para o futuro. Na verdade, a OAB vem se modernizando. Por exemplo, aqui na OAB da Paraíba, eu não tenho procuração para defendê-la, mas a Larissa, ela, tesoureira da ordem, ela implantou, junto com o Paulo, seu pai, implantou o processo eletrônico dentro o procedimento eletrônico dentro da ordem. Né? Isso nos possibilita ter acesso aos autos de processos administrativos e a pandemia não gerou solução de continuidade do trabalho da Ordem dos Advogados. Domingo à noite, mesmo às 19 horas, o pai estava fazendo uma live para consultar o Conselho Estadual, sempre muito democrático, se optava pela suspensão dos prazos, como foi consultado, ou se manifestava de forma contrária. A maioria esmagadora do Conselho Estadual entendeu, atendendo inclusive uma consulta pública que foi feita, que não deveria a OAB deveria se insurgir contra a suspensão dos prazos, porque já havia uma adequação dos advogados e uma necessidade dos advogados, através dessa tecnologia que hoje nós temos acesso, de continuar defendendo de forma intransigente os interesses dos nossos constituintes. Só ficou o contrário, acho que foi o Leandro Carvalho, que está aqui presente, que inclusive pode ser, acho que merece reprovação, o entendimento dele, meu respeito. Eu até tentei comovê-lo durante a sessão, mas ele não me ouve também em relação a porte de arma, não me ouve de nada. Então, tudo que eu peço para o Leandro, ele faz o contrário. Porque eu vi a suspensão dos prazos como uma coisa ruim. Eu vejo isso como uma coisa ruim. Acho que a advocacia precisa se movimentar, a gente tem que estar ativa, a gente tem que estar presente. Eu vejo também esse decreto municipal com uma certa resistência. Ele não pode deixar de colocar a advocacia como uma atividade essencial. Eu não posso, como advogado, ser tolhido da minha liberdade de, evidentemente, no exercício da minha atividade profissional, de sair de casa para atender um cliente, por exemplo, que foi preso, ou que está sofrendo um esbulho numa propriedade ou algo do tipo. O judiciário não pode também se quedar de receber essas questões mais urgentes, inclusive de judicialização de saúde, por exemplo, que mudou muito e vai mudar muito mais. Até está presente aqui a Aline, que ela está entrando para... Eu pedi para ela entrar, para ela ir me ajudando. O Leandro está colocando liberdade versus saúde aqui, mas tudo bem. A saúde também mudou muito. Era um tabu, e se eu estiver errado, a Aline me corrige, era um tabu para os médicos a telemedicina. Exato. Durante determinado período existia uma resolução que foi revogada e no período de Covid eles editaram várias normas permitindo e acabou sendo uma regulação necessária da atividade pelo Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Ô Wilson, com relação a isso, a essa questão da telemedicina, tem uma questão interessante que eu queria colocar. Antes eu queria só falar, o Juarez deixou um comentário interessante aqui, que um dos benefícios seria conseguir realizar reuniões agendadas complexas com facilidade, inclusive mais objetivas sendo online. Essa nossa reunião, inclusive, é uma dessa, né? Você com a agenda aí disputadíssima, a gente conseguir estar discutindo uma visão bacana, né? Isso realmente aconteceu. E uma coisa interessante é que é o seguinte, a gente precisou se adaptar do dia para a noite, mas com as estruturas que nós já tínhamos. Quer dizer, o Zoom já tinha, o Instagram já existia essa plataforma, já existiam plataformas online de vendas, o Mercado Livre já existia. Então, as bases para a migração para o mundo digital já existia. Agora, por que o pessoal não estava ali, né? Seria um medo dos executivos, dos diretores de empresa, seria uma resistência desse pessoal por qualquer outro motivo, né? O que é que faltava para essa migração ter acontecido de uma forma orgânica e não de uma forma forçada, como foi essa que aconteceu por conta disso, né? Maria Tereza também deixou um comentário interessante aqui. O e-commerce cresceu exponencialmente nos mais variados serviços. Inclusive, permite a inovação em empreendimentos com gastos menores. Permite a pluralização e certa democratização do mercado. Concordo 100% com o que ela falou aí. Silvana não ia também discordar de jeito nenhum, né? Eu pensei que ela ia falar do ovo.
Silvana Torben, também muita deixou. coisa já existia, mas muita. Deixa eu só fazer um parênteses, aproveitando aqui o ensejo da Maitê, aí depois tu lê esse comentário. Muita coisa existia, mas muita coisa passou a existir agora. Por exemplo, um monte de startup vai estar trabalhando sobre questões médicas. Eu vi recentemente um negócio de prescrição eletrônica. Permite, Isso aí. é uma plataforma que permite a emissão de atestado, receita médica, e-mail eletrônico, assinado digitalmente pelo médico, que você recebe no celular, apresenta na farmácia. Se a farmácia entende válido, se inválido, não aceita e explica isso, o motivo, fica registrado no aplicativo. Então, assim, é uma evolução, muita coisa existia, evidentemente. Havia um crescimento orgânico da utilização dessas ferramentas, mas a necessidade é a mãe das grandes mudanças. É verdade. Verdade. E aí, com relação a isso que você falou, tem um autor norte-americano chamado Peter Diamandis. Ele é um estudioso dessas revoluções que a gente está passando e ele nomeou um processo que a gente vive agora chamado 6D, que é o seguinte, ele diz que no primeiro momento, num processo de disrupção, aconteceu o processo de digitalização das coisas. Tudo aquilo que era material, a gente tinha uma foto impressa, a gente tinha uma carta escrita à mão, as coisas começaram a sair do plano material para o plano digital. Então, houve uma digitalização das coisas. Só que, na medida em que houve uma digitalização das coisas, houve imediatamente uma decepção. Porque, por exemplo, no começo, o computador era muito caro. Além de caro, era muito lento. A internet era muito lenta. Então, ao mesmo tempo que houve uma migração, houve também uma decepção, tá entendendo? Que é o que ele disse que houve a digitalização, o primeiro D. O segundo D seria a decepção, que é parte do que a gente está vivendo agora também, sabe, Wilson? Porque, por exemplo, a gente vê o caso do EAD, das escolas. Você migrou a sala de aula para dentro de casa, praticamente. Os pais aí estão doidos dentro de casa, tendo que colocar os filhos para assistir aula 24 horas dentro de casa, cuidando de menino pequeno. Mas a internet ainda não está das melhores, né? Você não tem Cortou para mim. nem todo mundo tem um computador bacana para estar assistindo uma aula dentro de casa. Então, eu acredito que a gente está passando também por um processo inicial de decepção, que é um processo difícil, na verdade, né? De você criar uma cultura, de você ter uma estrutura para conseguir processar aquilo tudo. Essa questão da telemedicina, por exemplo, ela vai ser algo muito mais presente na vida das pessoas quando a gente conseguir implementar a internet de 5G, que é uma internet 100 vezes mais rápida, me corrijam alguém aí se estiver errado, que o 4G. Então, o médico ele vai conseguir, à distância, estar fazendo diagnósticos muito mais precisos. Por exemplo, uma pessoa, eu uso um relógio de corrida e esse meu relógio ele está medindo a todo tempo a minha frequência cardíaca. E pode estar medindo também a minha pressão e a minha temperatura corporal. Então, se eu consigo transmitir esses dados de maneira instantânea para o meu médico, ele consegue distante, me dá um diagnóstico muito mais preciso, tá entendendo? E hoje Internet das coisas. Intercomunicação, exato, a internet das coisas, que a gente está passando por um processo de decepção, mas que ele vai ser superado pelo terceiro D, que Peter Diamandis chama de disrupção. Isso aí, Torben, esse processo já é presente, não é futuro, e o dado se tornou o novo ouro. O dado hoje é o novo ouro. Quando eu falei dessa startup, eu acho que o nome é MiMed, que é focada em prescrição médica digital, ela registrou, cara, na segunda quinzena de março, eu estava lendo, 13 mil médicos. 13 mil médicos. E receitou 1,5 milhão de remédio para paciente. 1,5 milhão de receitas médicas. Por uma plataforma. Realidade nova. 23, abril desse ano. Até os roubos agora, né? Até os roubos Esse agora efeito são Covid acaba... o efeito Covid acabou impondo a transferência imediata para o meio digital de setores clássicos, que até então, como a medicina, possuía fortes barreiras regulatórias.
A medicina, o Conselho Federal de Medicina tinha uma certa resistência. Quando a gente fala em EAD, ainda tem uma diferença entre EAD e tem ensino remoto. EAD é ensino à distância, quando é mais conveniente a você, você vai lá, assiste aquela aula e tem uma certa interação. Quando você fala em ensino remoto, tem uma sincronicidade. Você está em movimento, é dinâmico a aula. Você está participando ali da aula no Ao vivo, momento. você ao vivo, né? Então, isso aí é um ensino remoto. Quando você fala em ensino à distância, é um ensino que tem uma capacidade de escala muito maior. Tanto é que é de interesse de muita gente. Tem um estudo da FGV de 5 anos atrás, aí volta puxando a sardinha para o nosso lado dos cursos de direito, que 25% dos cursos de direito pertenciam a 5 grandes empresas. Então, eles que acabavam regulando o mercado. No final do ano, em dezembro de 2019, cursos de graduação, 40% pode ser EAD, ensino à distância. Isso gera o quê? Uma economia de escala para as universidades que têm um grande volume de aluno. Eles acabam tendo pagar menos horas de professores, ter uma estrutura mais enxuta para ter a mesma ou maior lucratividade. Então, Isso eu isso concordo com mudou um você, pouco. Wilson. Eu Isso acho que mudou um para mim pouco. o ensino, a escola, o ensino tradicional, desde o ensino básico, o ensino fundamental, a graduação, o ensino superior, eu acho que realmente o EAD ou o ensino remoto, Danelão ele presente aí. veio, ele veio sem dúvida para ficar. Já vinha acontecendo, como você bem falou, desde o governo Temer, né? Já vinham passando alguns projetos que estavam autorizando a ampliação do EAD nas faculdades. E aí agora, praticamente, todas as faculdades tiveram que se tornar EAD, né? Não, na verdade, elas optam por ter 40% da sua grade como EAD. Por direito, eu tenho algumas restrições, mas falando em EAD no geral, nesse período de pandemia, a flexibilização disso, do EAD, foi uma das primeiras medidas que o Ministério da Educação tomou no combate aos impactos causados pelo Covid. Eu Imediatamente. particularmente, concordo, Wilson. Eu sou favorável ao EAD no ensino, em parte, porque, por exemplo, eu gosto de. E como a gente estava falando, né? Você não tem mais o deslocamento de casa, então você não tem o gasto com gasolina, você economiza o tempo, que hoje é um bem muito valioso para qualquer pessoa, né? Você colocar em uma grande cidade, o tempo que a pessoa leva de deslocamento para chegar num destino e depois para voltar, né? Pode chegar a Sobe. horas, né? Mas entenda, isso você está colocando num cenário. Você está diminuindo muito o tamanho do que é uma universidade, do que é uma faculdade. Vou te explicar por quê. Eu vou a uma faculdade para produzir conhecimento. O que a gente precisa tem nos livros. Cada um lê, entende, dúvidas tira. É possível você. Se for uma mera exposição, é muito fácil você ensinar alguém a repetir. Mas as universidades estão ali para criar. Então, eles têm que fomentar a criatividade e têm que fomentar características únicas das pessoas. Esse é o papel da universidade. O A aluno interação sai. também, né? 90% de quem procura uma pós-graduação, por exemplo, está procurando fazer network. Melhoria de mercado. É uma grande dificuldade, eu sou da aula em pós, então é uma grande dificuldade você dar aula em pós-graduação lá do senso. Porque o cara não se coloca no papel de aluno. Porque, na verdade, ele está ali também para fazer um network, tem uma imagem que ele está querendo construir de profissional, então tem uma certa dificuldade no repasse disso. O acordo ali entre professor e aluno é um pouco mais diferente. Quando você perde esse momento, pelo menos no direito, que eu tenho um pouco mais de experiência em sala de aula, que nem se compara com os que estão aqui assistindo, principalmente, não sei se o Arthur está aqui, mas a Larissa com certeza, o Leandro, que tem muito mais experiência do que eu vejo que se perde muito. O EAD vai ser um retrocesso. Vai ser um retrocesso. Você ganha em tempo, você pode ser mais eficiente, mas a produção do conhecimento fica mais prejudicada. Você perde o contato pessoal, você deixa de construir relações e vários outros Nossa, benefícios. Eliana colocou aqui, Wilson, que lá nos Estados Unidos, a Eliana, ela é brasileira, ela é advogada também, nossa colega advogada, mas ela está morando agora lá nos Estados Unidos
e ela colocou que lá já estão usando telemedicina para quase tudo. Já fiz 2 consultas através da telemedicina e eles prescreveram a receita diretamente para a farmácia mais próxima da sua casa. Olha só que coisa bacana aí. Já é uma realidade nos Estados Unidos, né? E com certeza, como o Wilson estava adiantando Já é o aí, essa referenciamento. realidade vai chegar aqui no Brasil sem sombra de dúvidas. E o interessante disso, Wilson, que é uma discussão que a gente já tinha até conversado anteriormente, que a gente pode chamar essa mudança abrupta de disrupção, né? A disrupção você não segura, né? Não tem OAB, não tem CFM, não tem lei que consiga barrar. No começo a gente viu o Uber, né? Tentaram barrar através de lei o Congresso Nacional, as câmaras municipais, mas assim, tem mudanças que elas são tão fortes e tão úteis às vezes à sociedade que você simplesmente não consegue segurar. Talvez a telemedicina seja uma realidade que os médicos vão ter que se adequar aí, né? Mesmo, Torben, mesmo que não seja uma mudança abrupta ou uma relevante questão, por exemplo, não seja um Uber, seja disruptivo, a tecnologia em si, mesmo que seja gradual, ela vai rompendo todas as barreiras, porque você não consegue resistir à tecnologia. Quer um exemplo? O celular. O iPhone foi popularizando durante o tempo. O smartphone foi popularizando durante o tempo. Tem gente que não tem o WhatsApp ainda, mas em breve vai se render a isso. Exemplo era de um promotor conhecidíssimo aqui da Paraíba, que até ano passado não tinha o WhatsApp, não usava, e muitos outros. Nos serviços jurídicos, você falar em home office de escritório de advocacia e departamento jurídico, de digitalização progressiva dos processos físicos, trabalho integralmente remoto nos órgãos do Poder Judiciário, virtualização completa dos atos e comunicações processuais, sustentações orais. Parecia que você estava falando de um futuro incerto E e que distante, né? nunca chegaria. Na verdade, existia um desembargador falou comigo recentemente que o Poder Judiciário da Paraíba engatinhava e agora precisou correr. Há uma necessidade imediata de mudança que gerou uma aceleração da necessidade de adequar a realidade do mundo para as novas tecnologias, que estão à disposição exatamente para isso. O efeito Covid é um ponto de inflexão na história dos serviços. As mudanças aguardadas para o futuro próximo acabou antecipando. Ninguém sabe ao certo, e tudo que a gente falar aqui vai ser exercício de futurologia. Não estou dizendo que sei o que vai acontecer, eu sei o que não vai acontecer. Isso não vai ter uma solução no próximo mês, na próxima semana, daqui a um ano. A gente vai ter ainda uma batalha longa disso. Vão ser alguns meses ainda convivendo com essa situação que acaba impondo a todos os profissionais, inclusive aos jurídicos, a necessidade de se adequar em tempo real. Porque as nossas necessidades mais básicas, aí envolve também a economia e os valores que nós percebemos pelo nosso trabalho, vão se esvair. Então, a situação não vai melhorar. Não adianta você pensar que no próximo mês nós estamos em quarentena, na verdade, é para evitar um colapso do sistema de saúde e de muitas outras pessoas que precisem de atendimento que não recebam. Por isso o nosso cuidado. É quase uma empatia com o outro. Mas que isso vai resolver no futuro próximo? Com certeza que não. E a palavra de ordem nisso é o quê? Adaptação. Essa realidade vai se aprofundar, vai exigir de todo mundo mais conhecimento, novas habilidades, domínio das novas tecnologias, mesmo aqueles que tenham resistência. Eu cansei de ouvir professores assim, eu não gosto muito de computador. E você vai deixar de ser professor. É verdade, é verdade. Se você não se adequar, você vai ser extinto. Aí você tem uma escolha. Esforçar, nada resiste ao trabalho, absolutamente nada resiste ao trabalho, e você vai ter que aprimorar sua gestão de clientes, manter relacionamento, definir as estratégias para enfrentar esses novos e complexos problemas. As pessoas me perguntam como eu estou diante da realidade, eu estou bem, mas os meus problemas foram aumentados à 10ª potência por conta da complexidade do efeito Covid. São os mesmos problemas, só que numa proporção muitas vezes aumentada pela crise do Covid.
Então, esses problemas complexos vão acabar requerendo da gente outras habilidades. Criatividade, adaptação. Inclusive, vai acabar no futuro próximo, por isso que o mundo vai ser diferente, exigindo outras adequações. Inclusive na forma que nós aprendemos, na forma que nós ensinamos, que doutrinamos as crianças. Tudo isso vai mudar. A educação vai mudar, a nossa relação pessoal vai mudar, e tudo isso vai começar a fazer uma mudança social. Não seremos iguais após esse período. Você tocou num ponto interessante, Wilson, dessa questão de resistência. E é comum a gente ver essa resistência no pessoal mais velho, do pessoal já ali da terceira idade, mas a gente tem que se educar, se policiar para que a gente não crie resistência a mudanças, como você falou aí. Há pessoas que não queriam usar smartphone porque achavam que era algo passageiro, pessoas que no início não queriam usar o PJE, no caso da justiça, que é o processo judicial eletrônico, porque achavam muito difícil e achavam que não ia pegar, ou um cara que no começo não queria vender no iFood porque achava que não iria pegar. Então, a pessoa que tem resistência, o empresário que tem resistência para migrar para o mundo digital, para usar uma nova plataforma, para usar algo que vem para potencializar a operação dele, realmente esse cara tem muita propensão para ser passado para trás. É mais ou menos isso que você estava falando, né, Wilson? Eu quero só, Torben, e aí eu vou te pedir desculpa, que eu tinha reservado 1 hora para a gente ficar conversando, mas daqui a pouco eu tenho que ingressar numa reunião de um processo que foi pautado na sessão virtual do STJ. E para quem não sabe, se pautou na sessão virtual do STJ é só para manter a decisão anterior que você está recorrendo. Então eu tenho que... É um processo que eu não sou advogado, mas reflete no processo que eu trabalho, e isso vai acabar gerando um prejuízo muito grande para mim. E eu tinha me comprometido contigo 40 minutos, 45 minutos, a gente já atingiu esse tempo aí. Mas eu queria fazer Fica à vontade, meu amigo. Uma pequena conclusão, evidentemente. Só para encerrar, independente, eu deixo uma mensagem, né, que é independente do setor que você atue, se mantém conformado. Estude muito, se afasta dos pessimistas, acredita no seu trabalho. Nada resiste ao trabalho, como eu gosto de repetir. Obrigado a você, Torben, pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu fiz uma live. Achei muito interessante. Eu já tinha recebido o convite do Arson Targini também para fazer, mas ficamos de decidir o tema. E se não fosse a sua constante lembrança desse compromisso que nós tínhamos, talvez essa live não tivesse acontecido. Eu te agradeço. Agradeço a todos os participantes pela paciência de ouvir as minhas bobagens e as reflexões tão sérias de Torben. E eu me coloco à disposição de quem quiser. Eu não sei se aqui tem meu Instagram, se dá para colocar, mas o meu WhatsApp, eu estou à disposição de todo mundo. Se quiser conversar um pouco, também estou sozinho aqui, tem um tempo. A gente marca um momento um outro momento, se for o caso. Mas eu agradeço ao Torben, a vocês pela paciência. Eu acho que não deu para aprofundar nenhum assunto, nenhuma mudança circunstancial, mas a gente entendeu que o mundo, pelo menos eu entendo assim, o mundo após o Covid não será mais o mesmo, o mundo mudou, nós vamos ter que mudar, necessidade de adaptação e criatividade, mas nós todos juntos vamos passar por isso. Fiquem em casa, eu me despeço. Torben, muito obrigado. Beijo, Maitê, abraço, Paulinho, teu pai, tua mãe, tua irmã, e a gente se vê, cara. Muito obrigado. Beleza. Muito Como obrigado. Como é que eu saio aqui? Aperta, eu vou te tirar aqui. Tá, então, valeu. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui já a live. O Instagram também já está perto de derrubar aqui. Eu queria agradecer imensamente todo mundo que esteve conosco aí, que interagiu. Teve muita interação, muito comentário aí bacana. Termina que a gente vai conversando aqui e não dá para acompanhar, para fazer menção a todo mundo que falou. Mas eu vi aí Luiz Henrique participou, Leandro, Maria Tereza, Silvana falou também do ensino fundamental e do ensino médio com uma certa restrição à implementação do EAD, somente o superior seria indicado. Eu concordo também com Silvana.
Gabriela Torres também falou que o EAD no mestrado e doutorado tem se mostrado muito deficitário, não se constrói. Concordo em parte também, doutora Gabriela é advogada também. E aí, pessoal, como eu vi que teve muita interação, o pessoal gostou muito de participar, eu vou ver se eu marco um debate futuramente para que a gente possa revisitar esses temas. Vou ver se eu consigo trazer também algumas pessoas de outras áreas para a gente conseguir segmentar isso. Juarez Guedes está aqui, Matheus Bezerra, doutor Matheus advogado, doutor Davi Aguiar, advogada também, professor Leandro. E aí, pessoal, eu fico compromissado com vocês a gente revisitar esses temas numa nova live aí. Teve muito material bacana aqui. O professor Leandro sugerindo fazer pelo Zoom, pode ser também, é uma possibilidade. Mas eu aí queria renovar os agradecimentos a vocês. E semana que vem eu vou ver se eu consigo trazer um tema bacana para a gente estar discutindo também esses temas. Muito obrigado aí a atenção de vocês e até uma próxima, pessoal. Boa noite a todo mundo.